E eu passei, depois que eu tive esse problema, com um tio, um desentendimento. Eu passei um ano, que aqui, ó, parecia que eu tinha um refluxo, mas não era refluxo, não era nada. Aí, eu ainda não tinha vivido esse processo de entender a importância do perdão. Um dia, veio na minha mente, tá na hora de perdoar ele. Falei, eu perdoar? Mas não tem nada. Tá na hora de perdoar ele. Paro, fecho os olhos e eu faço o que hoje é o protocolo que eu executo na clínica para perdoar outra pessoa. Na hora que eu fiz aquilo, algumas semanas depois, não tinha mais nada preso na garganta. Era só somatização pura do estado emocional. Agora, quantas dores você tem e que pode estar conectada à mágoa e à culpa? Se aquele nó na garganta, aquela queimação no estômago, o bruxismo durante a noite estiver conectada apenas a essa mágoa e essa culpa. Essa foi a primeira situação. Aí eu vou contar a história, que é onde eu vou focar e onde a gente vai fazer a vivência. Geralmente eu sou uma pessoa muito calma, mas muito calma mesmo, assim, é difícil eu perder, sabe, perder minha calma e perder e ficar com raiva, estourar, isso aí, gente, não me pertence. Mas, depois de 3 dias num curso, entrando 9 horas da manhã, e não tem horário para sair, no 3º dia de curso, quando já tinham se passado 10 horas de curso, e o do meu lado, um senhor de uns 60 e ele perguntava para mim o que o professor estava ensinando. Eu respondia para ele. E aí ele fazia... E aí ele falava aqui na frente, e o colega virava e perguntava, não, então, o que ele falou mesmo? E 10 horas, eu nesse ciclo. 10 horas nesse ciclo, quando a gente sentou para fazer uma dinâmica, e o professor lá na frente explicando como é que era para fazer a tarefa, e eu falando para ele, não, cara, presta atenção que ele está explicando agora. Estão entendendo, né? Vocês já estão antecipando. Não, cara, presta atenção lá, o cara está explicando agora, presta atenção. E eu aqui sentado, de repente, o professor termina, e aí, você quer começar? Quer começar? Não, eu vou começar. Então tá bom, sento do outro lado, quietinho, e aí ele começa, e aí ele vira para mim, mas o que é para fazer mesmo? Aí eu falei, não, tá brincando. Eu virei para ele, gente, não aguentei. Eu falei, amigo, presta atenção, amigo, faz assim, ó, chama o monitor. Chama o monitor. Deixa ele explicar. Aí o monitor, ok, chega do lado da pessoa. Ah, o que foi, não sei o quê. Então, peraí que eu vou ver. Aí eu falei, não, para. Aí eu estressei, eu falei, não, presta atenção, é para fazer isso. E ela, nossa, você tá nervoso. Não, fica numa posição tranquila. Eu falei, moça, é só para ele fazer o que o cara tá pedindo lá, só isso que eu quero. Eu não quero que ele faça mais nada, porque se não fizer isso, vai dar ruim. Ele depois vai atrapalhar a vida de uma pessoa quando ele for fazer e for usar essas habilidades. E aí eu sei que o cara ficou assim, o que você quer fazer? Aí ele, você quer fazer primeiro? Aí ela, faz você primeiro então. Aí eu falei, então tá, muda. Vai, vem. Senta aí, deixa eu sentar aqui, eu vou fazer primeiro, você vê, depois você faz. E aí foi. Aí eu sei que eu fiquei assim, né? Isso eu já tinha escrito, tá, gente? Isso aí é uma história de mais ou menos uns 1 mês e meio atrás, isso aqui. Eu já tinha escrito o livro. Aí para pra pensar, né, gente? Poxa, o camarada escreve um livro sobre perdão e ele não vai pedir perdão? Gente, essa habilidade tá treinada. Tá treinada. Já faz parte de mim. Chegou no final do curso, o camarada tá lá se levantando e tal, eu vou lá. Ô, amigo, deixa eu falar uma coisa pra você. Assim, eu percebi que a forma como eu falei aquela hora não foi a melhor. Então, assim, me desculpa pelo excesso, eu acho que eu fui muito incisivo, não precisava ter sido daquela forma e tal, mas eu queria que você soubesse que foi pelo seu bem. E me perdoa, tá? Aí ele olhou pra mim, falou assim, né? Tá bom, eu te perdoo, mas eu vou ali porque tem umas coisas guardadas no coração. E eu olhei... Olhei e falei assim, como assim? Me perdoa, mas eu vou ali porque tem umas coisas guardadas no coração. Eu não entendi isso aqui não.
Aí eu sei que, puxa, você escreve bastante sobre perdão, você fica pensando, né? Nossa, eu pedi perdão, yes. Mas nossa, ele não perdoou de verdade. Porque ele saiu falando que queria derramar a dor dele lá do outro lado. Meu Deus, coitado desse colega, acabei com a noite dele. E aí eu fui indo para voltar para casa aquela noite, já era bem umas 10 horas, e eu pensando assim, meu Deus, coitado desse colega, todas as minhas chances de ajudar ele de alguma forma acabaram agora. E ele, coitado, meu Deus, quanto ele é amargurado, e eu não acredito, eu fiz isso com ele. Onde que eu estava, gente? Culpa! Até aqui, ó! Caramba! E eu não sei se é porque eu tinha escrito, que foi ainda mais intenso comigo. Eu falei, como que eu escrever no livro sobre isso? Eu vou lá e faço um negócio desse, eu não acredito. E aí eu fiquei pensando depois, mas quer saber? Eu escrevi o livro. Eu estou mais preparado. Eu não estou imune. Tem muita coisa na sua vida que você está extremamente preparado, mas você não está imune. E a maioria de nós nunca vai ser imune. Nós vamos ficar muito bem preparados. As coisas vão acontecer. Alguém falou de ansiedade mais cedo. Talvez você nunca vai ficar imune à ansiedade. Mas você pode aprender a controlar a ansiedade de forma que ela pode bater na porta, mas não entra. Ou se entrar, você sabe o que fazer para ela sair rapidinho. Eu vejo isso acontecendo na clínica o tempo todo. Voltei naquele momento, pensei comigo, falei, mas eu não estou imune. Aí eu falei comigo mesmo, falei, vem cá, mas eu fiz o que tinha que ter feito, não foi isso? Eu fiz. Eu fui lá, pedi perdão, beleza. Tem alguma coisa para eu aprender? Ali, Dani, naquele momento, depois de sair do poço da amargura, eu fui para o estado Bud. Aí eu pensei assim comigo, falei, o que eu tenho para aprender ali? Aí eu fiquei, puxa, primeiro, eu fiz o que tinha que ter feito. Segundo, eu tenho para aprender que, se eu tivesse falado com ele na primeira hora da manhã, que eu não ia ficar explicando o tempo todo, aquilo ali não tinha acontecido. Eu falei, tudo bem. Como que eu vou me sentir a partir de agora? Porque, cara, eu já fiz o que precisava ser feito. Eu já fiz. Não é mais comigo lidar com essa mágoa do coração dele. Agora é com ele. A minha parte, que era chegar, pedir perdão, e meu arrependimento ele foi genuíno. Foi chegar e falar, ó, eu percebi que eu errei. Agora é com ele. Aí eu entendi qual era a parte dele e qual era a parte minha. Falei, e como que eu vou me sentir? Falei, a partir de agora, eu me sinto leve, a minha parte está feita. Eu fico em paz e tranquilo. E enquanto eu voltava para casa naquela noite, por uns 10, 15 minutos, eu vinha me concentrando nisso. Eu fiz o que precisava ser feito, eu fico em paz e tranquilo. A minha parte está feita. Agora, é com ele. E o sentimento virou só um sentimento de pena. E eu olhei para ele e pensei, puxa, que pena que ele não aprendeu a administrar essa mágoa dele. Provavelmente, ele tem mágoa com várias outras pessoas na vida dele. Porque ele nunca aprendeu a lidar com isso. A perdoar de maneira simples. Eu não contei, mas nesse curso, no mesmo dia, eu consegui me estressar com a colega da diagonal. Eu me estressei com quem estava do meu lado, mas uma questão de 1 hora antes eu me estressei com a colega da diagonal. E aí eu também pedi perdão para ela. Mas com ela não teve culpa, sabe por quê? Na hora que eu pedi perdão, ela virou e falou bem assim, Ih, Vitor, fica tranquilo. Do mesmo jeito que veio, vai. Eu perdoo e não guardo nada. Menino, e chega o escritor gritou, meu Deus, é isso que perdão, é isso mesmo, mulher? Eita! E eu vibrei. Aí foi segundos depois que a culpa veio, entendeu? Foi quando eu fui falar com o outro colega. Mas por que eu estou contando essa história? Para você, qual é a estratégia para lidar com a culpa? Pode passar. Mais um. Estratégia para lidar com a culpa. Estratégia para lidar com a culpa. Se você fizer isso aqui, que é o que eu fiz naquele momento, você resolve a questão da culpa dentro de você. Vitor, eu vou fazer isso aqui no atacado? Não. Cada situação específica, você tem que fazer isso aqui. Primeira coisa, lembra que eu reconheci o erro?
putz, eu errei. Eu errei. Segunda coisa, eu corrigi o erro. Qual era a forma de eu corrigir o erro naquele momento? Eu fui lá e pedi perdão. Para outras pessoas vai ser outra forma. Para uma pessoa que subtraiu, talvez a forma de corrigir o erro é ela ir lá e devolver. Corrige o erro. 3, perceba seus sentimentos. Aí eu percebi, puxa, eu corrigi o erro, mas ainda estou sentindo mal. Esse é o momento que você percebe que você está com culpa. O que acontece? Geralmente, você está com culpa, não sabe o que fazer, não consegue nem perceber que precisa desse estado buddy, que é o estado que te permite reconhecer e aprender com os erros. E aí o que eu fiz? Depois de perceber meu sentimento de culpa, eu entendi o que era meu e o que era dele. Eu entendi, peraí, eu fiz a minha parte? Eu fiz. Fiz tudo que precisava ser feito? Fiz. Puxa, então agora é com ele. Não tem como você, simplesmente com pedido de perdão, provocar o arrependimento da outra pessoa. Provocar nela o liberar perdão. Você facilita. Facilita. Mas a outra pessoa ali consegue, se ela estiver bem, estiver preparada, tiver os recursos emocionais, ela consegue liberar com facilidade. Era o caso daquela outra pessoa que eu pedi perdão uns minutos antes. Depois você entendeu o que pertence a quem, o que você precisa fazer que já está feito, o que é do outro, você vai lá e decide como você vai se sentir. Lembra que eu decidi? Eu falei, não, eu decido aqui para frente, eu não vou ficar carregando isso comigo. Não me permito ficar levando essa mágoa comigo. 6, construa sua frase poderosa. Qual foi minha frase poderosa? Eu fiz o que tinha que ser feito, eu fico em paz e tranquilo. Agora é com ele. Essa foi a minha. Talvez para você seja alguma outra. Depois, respire, reflita, sinta, repita. Lembra que eu falei? Uns 15 minutos até chegar em casa, no caminho todinho, eu fui falando para mim. Enquanto eu falava aquela frase, cara, minha parte está feita, agora eu fico em paz e tranquilo, é com ele. Enquanto eu ia falando aquela frase, eu ia sentindo aquela frase. Porque eu sabia, já tinha sido feito. Até o momento que cheguei lá, em casa, e eu já estava bem. Não tinha mais culpa. A culpa já tinha sido dissolvida nesse processo. E agora, eu quero te dar a oportunidade de viver isso aqui. Com você mesmo. A gente vai fazer a vivência. Como é que está o nosso tempo? 10 minutos? Dá tempo. Então, olha só. Nesse momento eu quero que você sente pernas